agradeço muito. Diz assim o capítulo 2, versículo 46 e 47, filho. E perseveravam unânimes todos os dias, diga todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, diga todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ó Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Senhor Deus, dependemos, ó Pai, da ajuda do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajude a glorificar a Jesus nesta noite. Move a Tua graça e o Teu poder aqui, Senhor. Coloca por terra todo o propósito, toda a intenção do maligno. Trazemos, ó Deus, cativa a nossa mente e o nosso coração perante a Tua palavra, perante o Senhor, o nosso Deus, nesta noite. Pois estamos aqui, ó Pai, porque queremos, ó Pai, Te cultuar, mas também queremos, ó Deus, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, por esta palavra viva, Senhor Deus, e verdadeira. Te louvamos por ela, Senhor. Fala em cada coração, fala em nossos corações nessa noite, ó Pai. Move o Teu poder aqui e tenha liberdade, Espírito Santo, para abençoar, para se mover, para falar em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Pode tomar seu lugar. Eu quero falar no tema poder, perseverança e unidade. Amém? Poder, perseverança e unidade. Queridos, nós vemos esse texto que nós lemos. Me chama a atenção esse texto, porque a igreja primitiva gozava e vivia de um tempo de grande prosperidade. Havia um mover de Deus na igreja primitiva. E isso me chama a atenção quando paramos para meditar um pouco sobre o que Deus estava fazendo nessa igreja. Nós ficamos felizes, ficamos impactados, porque nós vemos que a atuação de Deus, essa maneira como a igreja primitiva vivia, nos traz, nesta noite, perspectiva, nos traz ensinamentos profundos, porque nós vemos que Deus está se movendo de uma forma sobrenatural na igreja, essa igreja primitiva. Então a igreja primitiva gozava de uma vida e vivia de um tempo de grande prosperidade. Eles desfrutavam de muitas bênçãos, amém? De muitas bênçãos. O texto diz que a igreja estava perseverando, estava se esforçando cada dia mais para agradar a Deus. Creio que você está aqui nesta noite também, porque você deseja agradar a Deus. Se você não desejasse, você não estaria aqui nesta noite. Amém? Você está aqui porque você deseja agradar o Criador de todas as coisas, o nosso Deus. Uma noite fria, onde você poderia estar em outro lugar. Você poderia estar na sua casa, talvez assistindo televisão e comendo pipoca, né? Tomando um chimarrãozinho. Mas não, você deixou tudo para você estar aqui, amém? Nós deixamos tudo para estarmos aqui, porque nós sabemos a importância de cultuar, de adorar, de exaltar o nosso Deus. O texto diz que a igreja estava perseverando, estava se esforçando. Isso, queridos, nos mostra, a maneira como a igreja estava atuando ali, nos mostra uma firmeza de propósito. Acredito que aquela igreja tinha entendido a sua missão na terra. Nós também, a igreja atual, precisamos entender a nossa missão, amém? A nossa missão. E nós vemos que essa igreja se esforçava. E quando nós falamos de esforço, nós lembramos quando Deus falou com Josué, logo após quando Moisés faleceu. Deus disse para Josué, para ele se esforçar e ter bom ânimo. Lá em Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto.
levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o rio, o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós vemos aqui Deus falando com Josué. Ele tinha uma missão agora muito grande, que era conduzir o povo de Deus à terra de Canaã, amém? A terra de Canaã. A Bíblia diz que essa terra, a terra de Canaã, manava leite e mel. Era uma terra espaçosa, uma terra abençoada. E Deus havia entregado ao povo de Israel, por herança, essa terra. Então eles precisavam agora se apropriar dessa terra, a terra de Canaã. E nós também estamos numa missão muito grande. O Senhor nos garantiu, nos prometeu a Canaã celestial. E nós precisamos também se esforçar e ter bom ânimo, perseverar em fazer a vontade de Deus, para que nós possamos alcançar esta Canaã celestial. Amém? Um lugar maravilhoso, onde não há tristeza, não há dor, não há morte, não há pranto, mas só gozo, alegria e paz. Desejo de estar um dia também na Canaã celestial, e desejo que você também esteja na Canaã celestial, onde Jesus foi preparar para nós moradas, e nós estaremos lá. Mas para isso, queridos, precisamos então nos esforçar, ter bom ânimo, perseverar, amém? Perseverar, andar em unidade de propósito. Mas como assim unidade de propósito, pastor? Dentro do propósito de Deus. Deus tem um propósito para essa igreja. Deus tem um propósito para mim e para você. E nós precisamos entender o propósito de Deus e andar em unidade de propósito. Há muitas pessoas que não entendem isso. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós ficamos impactados, a maneira como essa igreja estava focada no propósito de Deus, andando dentro do querer de Deus. E é muito importante parar para meditar sobre esse tempo que a igreja estava vivendo, a igreja primitiva. A maneira como eles se esforçavam e perseveravam na fé, no culto presencial, na entrega voluntária dos dízimos e ofertas, na repartição de alimentos. Isso era incrível a maneira como eles perseveravam. Eles estavam no templo cultuando a Deus, eles eram fiéis a Deus, perseveravam na fé, se esforçavam para agradar a Deus somente naquele momento. Por isso havia um mover muito grande na igreja, a igreja primitiva. O texto diz que todos os dias eles estavam no templo, todos os dias estavam no templo. Então nós vemos que havia da parte deles uma perseverança, havia da parte deles um esforço tão grande. Nós vemos que eles não estavam preocupados em agradar o homem, mas agradar a Deus.
e a igreja estava agradando a Deus. Então nós vemos que vir ao templo, isso agrada a Deus também, amém? Agrada a Deus. Então eu quero dizer para você, que está aqui, você está agradando a Deus, por você vir aqui, cultuar a Deus, adorar o Senhor, você está agradando a Deus, eu estou agradando a Deus também em estar aqui. Então nós vemos a importância de estar na igreja. A Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. A outra tradução diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós somos estimulados ao amor e às boas obras, quando estamos cultuando. Aqui Deus então ministra nosso coração, e nós somos estimulados pela palavra de Deus, ao amor e às boas obras. E nós vemos que a igreja primitiva, ela tinha isto, amor e boas obras. E isso então glorificava a Deus, glorificava o Senhor. Nós vemos que essa igreja, ela estava determinada em obedecer a Deus. Eles achavam que o Senhor ia voltar em breve, porque Jesus, ele foi assunto ao céu, e ele enviou o Espírito Santo. Eles achavam que eles iam voltar em breve, para levar eles para morar no céu. E nós estamos vivendo os últimos dias na terra, como igreja. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja em breve, amém? Ele vai buscar a sua igreja em breve. Nós vemos aí os tratados de paz que está acontecendo lá em Israel, e Israel é o relógio de Deus. Se você quer saber sobre a questão da volta de Jesus, olhe para Israel, procure estar focando em Israel. Os acontecimentos que está acontecendo em Israel denota e demonstra que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que quando haverá paz, haverá repentina destruição. Então, quando o povo achar que a paz, porque estão tendo um tratado de paz com nações que eles não tinham paz, então haverá repentina destruição. Então esse é um dos motivos da volta de Jesus. É um alerta para a igreja. E nós vemos que essa igreja, a igreja primitiva, eles estavam vivendo para agradar a Deus, porque eles sabiam que a qualquer momento, na visão deles, Jesus ia voltar para buscar a sua igreja. Eles achavam que era naquele tempo, mas não foi naquele tempo. Mas eles viviam como se fosse naquele tempo. E nós cremos que Jesus pode voltar na nossa geração, no tempo que estamos vivendo, nesses dias. Então todos os dias eles perseveravam no templo. Compreendo que eles tinham prazer, alegria em estarem no templo, servindo a Deus. Será que esse povo não trabalhava? Será que esse povo não tinha o que fazer? Tinha o que fazer, como você e eu também tenho o que fazer. Mas eles perseveravam. Eles estavam todos os dias no templo, cultuando a Deus. Todos os dias no templo. Por que será que eles tinham prazer em estar no templo? Que eles eu entendo que, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Cheios do Espírito Santo. Havia na igreja primitiva um poder sobrenatural. O Espírito Santo estava sobre a igreja. Havia um avivamento no meio da igreja. Jesus havia dito para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto vinha sobre eles o Espírito Santo. E eles aguardaram em Jerusalém. E quando foi no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram batizados do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falavam. Então, eu creio que eles estavam todos no templo, porque eles tinham prazer de estar, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava atuando na igreja. Amém? A Bíblia diz em
Atos capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então nós vemos aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 4, Jesus então, ele falando sobre isto, que era para eles ficarem em Jerusalém, porque tinha uma promessa para eles, amém? Uma promessa, que era o Espírito Santo, que via sobre aquela igreja, via sobre o povo que ali estava, que ia permanecer ali em Jerusalém. O Espírito Santo viria sobre eles. E no capítulo 1, capítulo 2, versículo 8, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que havia uma promessa para eles. E eles ficaram ali em Jerusalém, perseveraram ali, em oração e buscando a Deus. E quando foi no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre a igreja e marcou aquela igreja. Ela nunca mais foi a mesma. Aquela igreja nunca mais foi a mesma, amém? Então nós vemos a importância de buscar esse preenchimento, ou seja, o enchimento do Espírito Santo. Outra coisa que queremos destacar aqui, nesse texto que nós estamos ministrando, amados, era a unidade daquela igreja. Não havia entre eles partidarismo, facção, creio que não havia contenda entre eles. Havia entre eles muito temor. Eles temiam a Deus, obedeciam a Deus. A igreja primitiva obedecia a Deus. Atos capítulo 4, versículo 43, assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então havia muito temor no coração daquela igreja. Há muitas pessoas que perderam o temor a Deus, não estão preocupadas, não estão interessadas em obedecer a Deus, não estão interessadas em saber se Deus está feliz ou não está feliz com aquilo que eles estão fazendo, com as atitudes que eles têm se comportado, eles não estão preocupados. Então, mas essa igreja, a igreja primitiva, havia no coração dessa igreja temor. Quer uma casa, uma igreja em que há um espírito de facção, de contenda, de divisão, de rebelião, de partidarismo, quando ele impera, não tem crescimento, não tem prosperidade. Uma casa dividida, a Bíblia diz que ela não subsistirá. Um reino dividido não subsistirá. Então uma casa dividida também não subsistirá. E nós vemos que muitas casas, muitas vezes, estão divididas. Há muita guerra entre as famílias. E nós vivemos nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estão em casa, e muitas pessoas não conseguem mais ficar em casa, por causa desse tempo que tem que ficar em casa, às vezes no isolamento. Então há uma guerra, uma briga, uma discussão, uma confusão. E nós vemos que isso não agrada a Deus. A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. E nós vemos que nessa igreja havia unidade de propósito. Havia entre eles comunhão, unidade. Não havia divisão, não havia ali facção entre eles. Partidarismo. O Espírito Santo não pode agir quando há divisão, facção, partidarismo. Ele não opera onde há sujeira, onde há mentira, ganância e briga. Ele não opera. Nós podemos ter uma placa bem grande nas costas de cristão, mas se nós não obedecemos a Deus, de que adianta isso? O Espírito Santo de Deus, como que ele vai operar? Como que ele vai agir na minha e na tua vida? Não tem como. Nós precisamos ser obedientes a Deus, precisamos ser tementes a Deus, precisamos ser firmes no propósito
de agradar o nosso Deus, de servir a Deus como a igreja primitiva. Amém? Precisamos sempre estar em unidade, em casa, no trabalho, bem como na igreja. Precisamos procurar obedecer, reconhecer a autoridade onde que estivermos. Há muitas pessoas que não procuram reconhecer a autoridade e muito menos obedecer a autoridade. Mas todo lugar que você vai, e eu vou, existe lá a autoridade, e eu preciso reconhecer a autoridade que está ali, e eu preciso obedecer àquela autoridade, porque a Bíblia diz que não tem nenhuma autoridade que não foi emanada por Deus. Ou seja, toda autoridade que existe, foi Deus que ordenou. E nós precisamos, como cristãos, entender e procurar obedecer e reconhecer a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. Se você vai no trânsito em Dourados, você vai chegar lá, você vai encontrar autoridade no trânsito, até mesmo na cidade. Se você vai aqui na cidade de Carapó também, você vai encontrar autoridade, e você vai ter que reconhecer essa autoridade, porque ela foi emanada por Deus. Amém? Emanada por Deus. Então toda autoridade é emanada por Deus, e nós precisamos reconhecer a autoridade onde quer que estivermos. Se você vai visitar alguém um dia, lá existe uma autoridade. Quem é a autoridade daquela casa? Lá existe um cabeça daquela casa, e quando ele não está, existe alguém que está lá para cuidar daquela casa, ou a esposa, ou o filho, alguém está lá, e lá existe uma autoridade. Nós não podemos deixar de reconhecer a autoridade. Você vai num comércio, lá existe uma autoridade. Você vai na igreja, existe uma autoridade na igreja, que foi colocada por Deus, ou foi colocada por alguém. E quando você entende isso, você reconhece a autoridade na igreja, na sua casa, no trabalho onde você está, tudo vai bem na tua vida, e Deus vai operar na tua vida. Então as pessoas muitas vezes, elas querem o poder do Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo, mas ela não reconhece a autoridade onde ela está, não reconhece a autoridade onde ela vai. Ela faz as coisas de qualquer jeito. É como aquelas pessoas que vai catar guaivira no campo, que sai uma para lá, outra para lá, não tem rumo certo. Nós precisamos reconhecer a autoridade e obedecer a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém, queridos? Nós vemos que essa igreja aqui, a igreja primitiva, havia autoridade. A Bíblia diz que eles obedeciam os apóstolos. Eles obedeciam os apóstolos. Deus deu uma visão também para essa igreja, a igreja local. Amém? Não estamos perdidos. Amém? Nós não estamos perdidos. Sabemos muito bem onde queremos chegar. Deus nos deu uma visão, e nós vamos alcançar aquilo que Deus nos deu. Amém, queridos? Deus nos deu uma visão. Sabemos onde queremos chegar. Queremos que você entenda isso também. Nós queremos chegar onde Jesus está. E por isso nós estamos esforçando a cada dia para obedecer a Deus. E eu creio que você também está se esforçando para obedecer a Deus, que você possa então agradar a Deus. Nós vemos que aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aqui nós vemos nesse texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então havia uma doutrina, havia um ensinamento, havia uma direção para aquele povo, aquela igreja. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então havia comunhão e havia partir do pão. Hoje nós estamos vivendo um tempo que não podemos ter comunhão, no sentido com a igreja toda, por causa do isolamento. Mas podemos ter comunhão com a família. Amém, queridos? Com a esposa, com os filhos, nossa. Glória a Deus por isso. Podemos ter comunhão, comer junto. Podemos ter comunhão também com a igreja, no sentido espiritual, ter comunhão. Talvez não podemos comer junto, repartir o pão, a não ser o culto de ceia, né?
mas precisamos entender essa palavra. Eles sentiam o prazer e a alegria de estarem juntos, como diz o Pablo, né? E misturado, né? O louvor do Pablo, a vida do louvor do Pablo aqui. Pastor Pablo. Então, queridos, nós vemos que eles tinham prazer, né? E alegria de estar juntos. Acredito que não havia maldade e nem malícia no coração daquela igreja. Não havia malícia. Eles vêm comer na minha casa. Qual será o propósito disso? Vou chamar para comer na minha casa, e aí eles vão observar o que eu tenho em casa, vão querer aproveitar. Não havia entre eles maldade, nem malícia. Acredito que havia só uma intenção, e a intenção daquela igreja, a igreja primitiva, era de louvar, adorar e, acima de tudo, agradar a Deus. Amém? Agradar a Deus. Aquela igreja desejava agradar a Deus, queria atrair a glória de Deus para si. E eu pergunto, qual é o objetivo do seu coração nesses dias? Qual é o nosso objetivo, mas será que é agradar a Deus de fato? Será que é adorar e louvar a Deus e agradar? Pois em todos os momentos eles estavam louvando ao Senhor. Em todos os momentos aquela igreja estava adorando a Deus e louvando ao Senhor. Eles se reuniam não só pelo fato de comerem juntos, mas pelo fato de comunhão e unidade. E nós também precisamos se reunir no culto presencial, não só para comer. É muito bom comer, né? Fizemos tantas festas juntos, costelão e tanta coisa que nós podemos participar juntos, é maravilhoso. Mas não estamos só para isso. Não é só isso. Mas ter comunhão. A Bíblia diz que na união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre, amém? A união da igreja. Então, é na comunhão, na união que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Diz a Bíblia no Salmo 100. Então, nós vemos a importância. Então, a intenção daquela igreja era louvar, adorar e, acima de tudo, agradar a Deus. Pois em todos os momentos eles estavam louvando e adorando a Deus. Eles se reuniam não só pelo fato, então, de comerem, mas pelo fato de ter comunhão, de ter unidade. Eu preciso me esforçar para ter unidade. Você precisa se esforçar para ter unidade. Se eu não me esforçar, como é que eu vou ter unidade? Não tem como ter unidade. Eu preciso me esforçar para que eu possa obedecer a Deus. E eu creio que é isso que sustentava a igreja. Porque eles comiam juntos, tinha comunhão e tinha unidade. O resultado disso, amados, era excelente. Digo, o resultado disso era excelente. Amém? Era excelente. Eu entendo primeiro, a Bíblia diz que eu entendo primeiro que eles caíram na graça de Deus. Aquela igreja caiu na graça de Deus. Amém? Primeira coisa que eles conquistaram, eles desejavam cair na graça de Deus, eles caíram na graça de Deus. Quando lemos o contexto desse texto, nós vemos que de fato eles caíram na graça de Deus. A Bíblia diz que, em segundo ponto que nós podemos ver aqui, amados, é que eles caíram também na graça de todo o povo. De todo o povo. Caíram na graça daquela cidade, da sociedade, eles caíram na graça. De todo o povo. As pessoas de fora, viam algo diferente na vida daquela igreja, dos cristãos. E por isso eles gostavam de vir para a igreja também, de estar juntos, de ouvi-los. Então, eles caíram primeiramente na graça de Deus. E depois, então, na graça de todo o povo. Porque quando você cai na graça de Deus, com certeza você vai cair na graça da sociedade, do povo, amém? Porque você será visto como alguém que adora a Deus. Você será visto como o sal da terra e a luz do mundo. Nós seremos vistos como o sal da terra e a luz do mundo, quando nós caímos na graça de Deus.
As pessoas verão algo diferente em nossa vida. Eu vim para a igreja porque eu vi na vida de algumas pessoas algo diferente, que me chamou a atenção, marcou a minha vida. E foi, não, eu quero também isso que essa pessoa tem. Eu quero para mim também. Porque eu não tinha aquilo que aquela pessoa tinha. E isso me chamou a atenção. Agora, já pensou se você vai na igreja, por exemplo, e você vê ali discórdia, confusão, desavença, não o que está acontecendo aqui, só estou ensinando, amém? Confusão, desavença, facção. Então, quem vai querer vir nessa igreja? Então, essa igreja, ela primeiramente caiu na graça de Deus. E nós também precisamos desejar a cada dia cair na graça de Deus. Amém, igreja? A cada dia cair na graça de Deus. Porque se nós cairmos na graça de Deus, nós vamos cair na graça do povo também. A célula vai cair na graça do povo. A igreja vai cair na graça do povo. Nós não estamos hoje reunidos em células mais por causa do isolamento, mas em breve vamos voltar, amém? Por que muitas células elas prosperam e elas vão embora? Porque a célula caiu na graça de Deus, e aí então cai também na graça do povo, amém? Então as pessoas de fora, elas viam algo diferente na vida da igreja, dos cristãos, e por isso gostavam de estar juntos e de ouvi-los. A Bíblia diz que por causa disso, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Diga, todos os dias. Fico pensando, todos os dias, Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, queridos, todos os dias acontecia salvação. Que maravilha. Aquela igreja estava entrando e saqueando o inferno. As portas do inferno não podia prevalecer contra aquela igreja. E Jesus deixou uma palavra para a igreja também, que é nós, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ela não pode prevalecer. Ou seja, nós vamos entrar e vamos arrancar as almas, as garras do inimigo, que estão condenadas ao tormento eterno, ao inferno. Se nós entender o propósito a cada dia de obedecer a Deus, de temer a Deus, de andar em unidade, de propósito. Então, nós sabemos aqui pelo texto, por essa palavra, que é Deus que acrescenta as almas, as vidas da igreja. Não sou eu e nem você. Diga, é Deus. Diga, é Deus. Eu lembro quando começamos o trabalho aqui na Planalto, né, nesse bairro que estamos, a gente saía visitar as pessoas na cidade aqui, naquele tempo começando o trabalho, que novo, uma igreja nova, e eu ainda um obreiro novo, não era nem pastor ainda. A gente visitava as pessoas e as pessoas ficavam felizes da nossa visita lá. Aí convidava para ir na igreja e ela falou, eu vou. A gente voltava para casa tão animado, feliz, puxa, aquela família vai vir, aquela outra também que nós visitamos vai vir, aquela outra também vai vir. Aí a gente via para o culto, chegava aqui no culto, ficava na perspectiva que aquela pessoa ia chegar, aquela família ia chegar. E quantas vezes me decepcionei, porque elas não vieram. Não vieram. E aí naquela semana eu voltava lá, mas você não foi. Ah, não deu, dá uma desculpa. Não deu, chegou gente em casa. E é sempre uma desculpa. E aí eu tornava a visitar e insistia, convidava para vir. Falei, não, mas no domingo eu vou. Mas vai mesmo, vou. Então vou te esperar. Não, pode esperar, eu vou. Chegava domingo, eu ficava na porta aguardando, esperando. E muitas não vieram. Aí começamos a orar a Deus, para Deus enviar as almas. E aí começou a chegar gente que eu não tinha convidado. Gente que eu não tinha visitado. Começou a chegar gente da igreja, que eu nunca tinha visto, nem sabia de onde tinha vindo. Começou a chegar gente.
E aquelas pessoas que eu tanto se esforcei para visitar, semanalmente, eu fiz muito isso aqui. Não estou falando que não deve visitar, não é isso. Mas, infelizmente, elas muitas vezes me decepcionaram, porque elas não vieram e não permaneceram. Quando vieram, não permaneceram. E eu então entendi que é Deus quem envia as pessoas. Nós temos que fazer a nossa parte, com certeza, puder visitar, amém. Mas não dá para visitar muito também. A igreja vai crescendo, ela vai ficando, não tem como visitar todo mundo mais. Mas é Deus quem envia as almas para a igreja. Amém? É Deus que acrescenta a igreja aqueles que iam sendo salvos, diz a palavra. É Deus quem acrescenta as almas. Somos apenas um canal. Diga, eu sou apenas um canal. Amém? Eu sou apenas um canal. Você é apenas um canal de Deus. Mas nós não podemos mudar as pessoas. Nós muitas vezes temos dificuldade tendo de mudar nós mesmos. Mas nós temos um Deus que Ele nos usa. Ele quer usar você e a mim. Nós temos um Deus que Ele tem o poder para mudar as pessoas. Foi Ele que mudou a minha vida, amém? Tenho certeza que foi Ele que mudou a tua vida também. Você chegou na igreja cheio de carrapicho, eu também. E aí o Senhor foi trabalhando a nossa vida, foi arrancando os carrapichos, foi arrancando a sujeira da nossa vida, foi nos lapidando como aquele que trabalha com ouro, né? Foi trabalhando a nossa vida e nós hoje estamos aqui. Ainda Ele está trabalhando ainda, não somos perfeitos, mas estamos buscando a cada dia a perfeição em Cristo Jesus, crescendo a estatura de varão, até a estatura de varão perfeito. Amém? Então, você é um canal de Deus. Um canal de Deus. Então busque ser cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Busquemos ser cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. Não nos enganamos, ou enganemos, né? A perseverança, a unidade e a presença do Espírito Santo, ela gera salvação, amém? Gera salvação na nossa casa, na nossa família. Como que Deus vai alcançar minha casa, minha família, se eu não der um bom testemunho, um bom exemplo? A Bíblia, aliás, diz que o profeta de casa não tem honra. Porque as pessoas não querem ouvir o profeta de casa. Quer ver o profeta de fora, mas de casa não quer. Mas nós que somos profeta de casa, nós podemos gerar almas para Jesus, ganhar vidas. Amém? Se nós dermos um bom testemunho. Porque não é a pregação que vai alcançar a nossa casa, a nossa família, não é a nossa pregação, mas é o nosso testemunho de vida, a nossa obediência a Deus, o nosso propósito em servir a cada dia a Deus e obedecer a Deus. Isso vai mostrar para nossos filhos, nossa esposa, nossa família, quem somos. E eles verão Deus na nossa vida. Eles verão Deus na tua vida. E eles desejarão querer também ir à igreja que você vai. Quererão ir cultuar ao Deus que você cultua. Porque verão algo diferente em tua vida, como eu vi nas pessoas que me convidaram para vir à igreja. No primeiro momento, eu estava com o coração endurecido, petrificado, não queria nada com igreja, nada de palavra de Deus, mas um dia Deus falou comigo, começou a ministrar no meu coração, e eu comecei a ver algo diferente na vida das pessoas que estavam na igreja, e começou o testemunho lá na minha casa, olhando para minha irmã, para alguns que eram da igreja, e eu entendi que eles eram melhor que eu, no sentido, eram abençoados, e eu não era. Então, não vamos enganar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, isso vai gerar salvação, amém? Para que haja unidade e salvação na igreja, precisa então o poder do Espírito Santo estar atuando na nossa vida, na nossa vida. Não podemos enganar.
nós vemos que nessa igreja, a igreja primitiva, havia unidade, havia temor, havia perseverança, dedicação, compromisso. Eles estavam todo dia no templo. A gente muitas vezes acha difícil cultuar a Deus, talvez 3 ou 4 ou 5 vezes na semana. Mas a igreja primitiva, a Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo. Será que então é antibíblico hoje cultuar a Deus 4, 5 vezes na semana? Não é, mas é bíblico. Porque a igreja primitiva estavam todo dia no templo. Porque eles queriam ouvir a palavra, tinham fome de Deus e sede de Deus. Desejavam ouvir a palavra de Deus. Desejavam ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Havia um poder na igreja. E esse poder está sobre a igreja do Senhor. Amém? O Espírito Santo está sobre a igreja. A Bíblia diz: ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo está falando à igreja. Agora, se nós deixarmos de cultuar, deixarmos de vir à igreja, nós vamos esfriando. Alguém diz, eu lembro que assim que eu me converti, alguém disse para mim que nós somos como aqueles tição, né? Eles colocam a madeira no fogo, né? Quando aquela madeira vai distanciando o fogo, porque o fogo já queimou a ponta, ele vai apagando. Mas na hora que ele joga para dentro do fogo, o fogo levanta outra vez. E ele queima. E nós também. Nós somos como aquela lenha. Longe da igreja, nós vamos apagando. Ah, pastor, mas eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Mas é só orar não e ler a Bíblia não. Nós precisamos ter comunhão. Essa igreja, ela era forte em comunhão, em unidade, em obediência a Deus, reconhecendo a autoridade que Deus colocou sobre eles. Então nós vemos que essa igreja, ela era uma igreja atuante, ela buscava Deus com intensidade, e nós também precisamos buscar a Deus com intensidade. Ah, pastor, mas fulano, ele não está vindo muito à igreja, então eu não preciso ir também. Não é assim. Se eu fosse olhar por isso, eu não estava na igreja hoje mais. Mas eu tenho que dar conta da minha alma a Deus. A Bíblia diz que cada um dará conta da sua alma a Deus. Da sua alma a Deus. Há muitas pessoas que quando chega a dificuldade, a crise, aí elas então acordam: puxa, eu quero buscar a Deus. Se Deus me curar, eu vou estar na igreja todos os dias. E não vem mesmo. Porque se quando está tudo bem não vem, ou quando está tudo mal não vem, imagine quando as coisas estiver tudo bem. Então, queridos, nós precisamos ser intensos, buscar a Deus. Deus nos fez para o louvor da sua glória, diz a palavra de Deus, para o louvor da sua glória. Como que eu vou ser, como que você vai ser o louvor da glória de Deus, se eu e você, nós não buscarmos a Deus, ter comunhão com a igreja do Senhor? Jesus, ele falou que ele é a videira, nós somos as varas. Para nós darmos fruto, nós temos que estar ligado na vara, ou ligado na videira, desculpa, ligado na videira. Não tem como dar fruto um galho fora da videira. Semana passada, eu tenho um pé de fruta lá em casa, um pé de uva, e eu comprei o ano passado ele, desse tamanhozinho ele era, e aí quando chegou no mês de agosto, eu apodei aquele pezinho de uva, desse tamanhozinho, e aí quando veio a brotação no mês de setembro, já saiu os cachinhos de uva, e deu uns 4, 5 cachinhos de uva, pezinho desse tamanhozinho assim. Tirei aqueles galhos que estavam sobrando, né? Podei ele, e ele deu uva. Agora, essa semana passada, eu tornei a podar o pé de uva. E agora com essa chuva, com certeza, vai brotar. E já vai sair os cachinhos de uva também. Mas aqueles galhos que foram cortados, já secou, já era. Mas aquele galho que ficou ligado na videira, ele vai dar fruto. Então, muitas vezes, amados, as pessoas querem dar fruto, mas não querem estar ligadas na videira.
E a videira verdadeira é Jesus. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. Precisamos da igreja. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Amém? E nós somos membros desse corpo. Então não tem como estar ligado à cabeça que é Cristo, se eu não estiver ligado neste corpo que é a igreja. Não tem como alguém estar ligado no caldo da videira, se não estiver ligado na videira primeiro. Então nós precisamos entender que, para que nós possamos então agradar a Deus, nós temos que estar juntos, em comunhão, em unidade. Nós somos a igreja, o povo de Deus na terra. Amém? Diga: eu sou o povo de Deus, a igreja de Jesus. Amém? Então, queridos, poder, perseverança e unidade. Então Deus quer que você seja cheio do poder, e eu também, que nós venhamos perseverar e andarmos em unidade, buscar a Deus a cada dia. Há muitas pessoas que estão tão mornas na fé, não falo fria, mas mornas. Elas não têm mais prazer de se reunir, de estar na igreja. Eu sei que alguns é do grupo de risco, não estou falando dessas pessoas, amém? Mas muitas vezes essas pessoas mesmas, elas vão em tantos lugares, mas elas não podem vir à igreja, porque aqui é perigoso ela pegar o vírus. Se Deus guardou essas pessoas em tantos lugares que elas foram, será que Deus não vai guardar ele na sua igreja? Na sua igreja? Então eu quero dizer para você que Deus, Ele quer que você esteja cultuando, como a igreja primitiva, todos os dias no templo, estava cultuando a Deus. Tinha tudo em comum. Tinha o prazer de repartir aquilo que Deus tinha dado para eles. E nós também precisamos ter o prazer de repartir o que Deus tem nos dado, amém? Deus tem nos dado tantas coisas. O alimento espiritual, a palavra, Deus tem nos dado, amém? E nós precisamos repartir, compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem nos dado. Quero que você fique em pé neste momento, nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida. Feche seus olhos, aí onde você está mesmo. Eu quero orar pela igreja nessa noite. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite. Dessa igreja, a igreja primitiva, que, ó Deus, era intensa em buscar o Senhor, em buscar agradar ao Senhor. Nós estamos aqui também, ó Deus, para agradar ao Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, por cada membro, por cada irmão, por cada irmã que aqui está, nesta noite fria, meu Deus, vieram aqui para agradar ao Senhor. Não foi para me agradar os pastores da igreja, mas foi para agradar o Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, acrescenta nessa igreja, na vida desses irmãos, algo nesta noite, Senhor. Senhor, move o Teu Espírito, move a Tua glória aqui, Senhor. E seja abençoando os Teus filhos que estão em dificuldade. Talvez estão aqui, ó Deus, talvez passando por tanta luta, por tanta dificuldade, mas não fizeram, Deus, questão de não vir, mas estão aqui, Senhor. Ó Deus, se esforçando e buscando a Tua presença. Visita, meu Deus, cada um que aqui está nesta noite. Ministra em cada coração, meu Deus, melhor do que eu pude falar, porque eu sei que o Teu Espírito Santo é aquele que fala. Senhor Deus, recompensa o Teu povo, a Tua igreja, assim como o Senhor recompensou aquela igreja, a igreja primitiva. O Senhor acrescentava àquela igreja aqueles que iam sendo salvos, foi alcançando a família daqueles irmãos, foi acrescentando, ó Pai, a salvação no coração de cada um deles. E eu peço a Ti, ó Deus, alcança, ó Deus, os familiares dos Teus filhos que aqui estão, acrescenta a casa deles, que eles vão ser salvos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos desejar, ó Deus, ter vida com o Senhor em comunhão, e agradar ao Senhor acima de tudo, meu Pai, que nós possamos desejar, ó Deus, cair na graça do Senhor primeiramente. Ó Deus amado, há muitas pessoas que estão interessadas em cair na graça da população, do povo, da cidade de Carapó e de outras cidades, ó Pai, mas não, Senhor, nós não estamos interessados a isto.
Nós estamos interessados em cair na tua graça, porque, ó Deus, cair na graça da população, do povo, Senhor Deus, isso será, ó Deus, consequência, porque estamos na tua presença, e será, ó Deus, acrescentado com certeza, se nós cairmos na tua graça. Nós queremos, ó Deus, ser, ó Deus, instrumento do Senhor, mas queremos primeiramente a cada dia cair na tua graça, para que o Senhor possa acrescentar na nossa casa algo, Senhor, novo, na nossa igreja, Pai, ó Deus, mais almas, mais vidas, mais pessoas, meu Pai, que amam o Senhor, ó Deus, com intensidade, Pai. Como o Senhor acrescentar naquela igreja, a igreja primitiva, meu Deus, pessoas e almas, acrescenta na igreja também aqui em Carapó. Almas, meu Pai. Visita esse irmão que está em casa, essa irmã que está em casa, que não pode cultuar, ou também esse que está, ó Deus, em casa, que não veio, que não tem tanto interesse, ó Pai. Pai, mas ele é importante, ela é importante também, Senhor, e eu peço a Ti, ó Deus, alcança-os no nome de Jesus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, Senhor Deus, prepara a Tua igreja para o arrebatamento, prepara a Tua igreja para o tempo, Senhor Deus, que estamos vivendo, o tempo da volta de Jesus. Fortaleça cada coração, renova cada vida, cura essa pessoa enferma, essa pessoa que está acamada, essa pessoa, Pai, que está deprimida, cura ela, liberta no nome de Jesus. Traga o renovo nesta noite, no seu espírito, Senhor Deus. Aquece o seu coração, aquece a sua fé, aquece, ó Pai, o seu espírito em nome de Jesus. Deus, derrama fogo do céu, ó Deus, queima, ó Deus, essa lenha que somos nós, em nome de Jesus a cada dia, para que nós possamos, ó Pai, desejar mais e mais o Senhor. Aquece, Deus, cada coração, cada vida, e acrescenta na vida do Teu Filho, ó Pai, as bênçãos, meu Pai, como o Senhor abençoou, meu Deus, a igreja primitiva, abençoa esta igreja, o Teu povo, aqueles que estão aqui, bem como aqueles que estão em casa, meu Pai, vai abençoando e fortalecendo, eles são importantes para nós. Nós não queremos chegar, ó Deus, no final da nossa caminhada sozinho, mas queremos, ó Pai, ver a igreja triunfante chegar, meu Deus. A igreja, ó Deus, na Tua presença, servindo ao Senhor. Naquele momento, Senhor Deus, que o Senhor vir buscar a Sua igreja, o Seu povo. Que eles possam, ó Deus, estar aquecidos na fé, firmes na fé, servindo ao Senhor com intensidade e com alegria. Abençoa a Tua igreja e o Teu povo. Visita, meu Pai, cada coração e fortalece. Queremos te agradecer, Deus, porque Tu és o Deus que nos sustenta e tem nos sustentado a cada dia, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Diga: eu sou um instrumento de Deus. Eu sou um canal de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus, queridos.